justamente do luto, né? Aquelas questões do luto, às vezes Não é que o Batman não sai do luto nunca. É verdade. O cara vive no Venceu o luto. Kratos, mais de 3 jogos na vingança, a vida inteira no luto. O cara vive no luto. Isso não é nem um pouco saudável, né? Porque o processo de luto dura aí 1 ano, né? Mais ou menos. Depende da pessoa, né? Cada um vai vivenciando, né? Mas Em geral, uma o ideal média é que de 1 ano, não né? perdure, que não traga sofrimento. Não né, perdure pra, em algum 15 momento. anos aí, Entendi. vivendo um luto. 50 no caso do Batman, a vida toda. É que o Batman é foda, Mas cara. vocês já leram Batman Ego? Batman Nossa, Ego, da hora não. demais, da hora demais. É muito, muito bom. O novo filme ali com o Robert Pattinson, ele pegou bastante disso, assim, do Batman Ego, que é quando o Batman tá, tipo, pô, ele vai... é bem curtinha a história, bem rapidinho de ler, então eu vou dar uma passadinha por cima. Uhum. Mas ele tá, tipo, batendo em pobre ali, como de costume. Aí uma hora ou outra ele pega e, tipo, um cara se mata na frente dele, né? Justamente por causa dessa abordagem e tal, que ele tava fazendo. Não lembro qual foi o conflito ali. E aí ele volta pra casa e ele começa a se questionar. Tipo, pô, o cara morreu nas minhas mãos e tal. E aí ele começa Bom, filme, assim, da vida dele, ele pensa, tipo, pô, o que eu tô fazendo? E aí o medo revisita ele. Só que o medo visita ele em formato de Batman. Aí, tipo, ele começa a ter muita pira... Justamente com um formato de morcego gigante, o próprio Batman, né? E se a gente parar pra pensar, ele escolheu o morcego porque ele tinha medo de morcego quando era pequeno, né? Então, muito uma metáfora de encarar os próprios medos de alguma forma. Mas, se a gente olhar também por esse lado do Batman Ego, também é uma forma de o medo andar sempre com ele, né? Do lado Isso, porque ele encara o medo, mas o medo sempre tá com ele. Tá do lado dele. Por isso que ele escolheu um morcego, faz sentido, né? Um símbolo, né? Fica até contraditório, né? Que, pô, é um símbolo que ele escolheu pra dizer que encara o medo, mas, de certa forma, é um símbolo constante de que o medo tá ali, né? E quando o medo vem pra ele lembra do morcego. Então, ele realmente tem medo ainda do E que morcego. tá na pele dele, tipo, ele literalmente bota na pele, assim, ele vive como se fosse um morcego. Bizarro isso, E a né? gente passa daí pro luto, por exemplo, né? Pô, esse medo da perda, esse medo de que algo se repita novamente, né? Então, vai encarnando o medo de diversas formas, diversas ações. Então, tudo que ele vai fazendo, de certa forma, é pra tentar evitar aquele sentimento novamente, né? Evitar aquele medo, evitar uma perda, evitar que as outras pessoas sintam a perda. Então, acho que é tudo a vida a serviço daquele sentimento de luto que aconteceu naquele momento, né? É o que a gente chama de luto complicado, que é o que a gente tentaria evitar numa psicoterapia. No caso, o Batman, talvez ele passou pelas fases do luto lá, só que continuou nelas, né? Não saiu. Basicamente. Batman é foda. Basicamente vivendo lá. E o Coringa, meu amigo? Pô, falou do mano. Batman, né? Agora, Já que é a falou deixa de perfeita. Batman, Acho que era vamos falar a de deixa Coringa. perfeita. Cara, vamos lá, o Coringa é um vilão icônico aí, muito famoso, né? Pô, todo mundo conhece o Coringa, acho que é o vilão mais famoso que tem, não é? Acho que é, né? Provavelmente. O vilão mais famoso que tem. E ele é louco, muito inteligente, né? Consegue ser vilão do Batman, pô, né? É fácil ser vilão do Batman e o maior vilão de todos. O que o Coringa tem que faz ele ser tão louco? Até hoje eu não sei, tipo, esquizofrenia, psicopatia, um pouco de tudo? O problema de analisar o Coringa, na real, né, é que tem 1 zilhão de versões, né, do Coringa. Daí a gente fica, tipo, pô, cada versão ela traz um pano de fundo diferente, né? Se a gente for olhar pro universo cinematográfico da DC, eu curto muito a versão do Joaquin Phoenix. Joker, Nossa, né? The Joker. Nossa, muito boa. Até tem o meme da mina brasileira que encontra ele e fala, You are Coringa? E aí ele fica, no, you are Coringa. E o Coringa, pô. E ele fica tipo, what? Muito bom, mas Eu aí... gosto do que entrega pizza, velho. Esse é muito bom. Cara, tu me mostrou Coringa isso. entrega e então eu venho entregar pizza. Não tô ligada, me manda. Eu vou te mandar. Mas aí o Joker do Joaquin Phoenix, por exemplo, ele tem todo um pano de fundo social, né? A gente olha e pensa, pô, como a sociedade consegue empurrar, às vezes, o sujeito pra uma vulnerabilidade tão grande, né? Tipo, pô, ele tinha alguns transtornos mentais, né? Então ele tinha alguns problemas dos quais ele ia pra assistência social, ele conseguia os remédios, e aí o governo foi cortando, ele não conseguia ter acesso. Aí quando ele tinha um serviço social ali, que era uma mulher que atendia ele e tal, ela era super, tipo, pô, foda-se pra ele, assim, sabe? Tipo, E são coisas que, vou te dar querendo ou esse não, remédio, cala a boca e vai embora. e querendo ou não, são coisas que acontecem na vida real, né? A gente tem o que a gente chama aqui no Brasil de reforma psiquiátrica que aconteceu, né? Que foi justamente para tentar humanizar o serviço de saúde pública, de alguma forma, para que as coisas não se agravassem também, né? E que o tratamento fosse mais humanitário por si só, né? Então, se a gente olhar a história da loucura, digamos assim, né? Pô, lá na Grécia Antiga, a galera botava quem achava que era louco e diferente, assim, entre aspas, ia pro que chamavam de oráculos, né? Daí tinha o oráculo de Delfo e tal. Caraca. E daí a galera ia lá pedir conselhos, porque eles achavam que aquela pessoa tinha uma ligação com o divino. Entendi. Então a gente olha pra história da loucura dessa forma, aí, pô, na Idade Média a coisa já foi virando, daí teve toda a questão religiosa, daí era possessão demoníaca, ou era, enfim, alguém que cometeu um pecado, ou era uma bruxa e tal. Então
queimava a galera, era um bagulho assim. E mais pro nosso tempo, agora foi um rolê de segregação, assim, né? Há pouco tempo. Então a galera foi segregando, foi botando a galera em hospícios, né? Que é como se fossem cadeias. E por muito tempo, esses hospícios foram meio que um depósito de pessoas que não eram aceitas socialmente. Então, se a gente for olhar registros, né? E a gente tá falando da década de, sei lá, 80, 90, nem isso. É muito próximo. Aí, tipo, tinha galera internada porque, bom, era mãe solteira. Aí a sociedade não aceitava isso. Ou então era aconteciam homossexual. Assim, Eram coisas bizarro. que a galera ia segregando e aí ficava lá pro resto da vida, assim, numa situação de extrema vulnerabilidade nessas prisões e tal. Então, são formas que a sociedade tem de segregar o que não é o dito normal. Pelo consenso. Entendi. Então, a gente vê isso no filme do Joker muito bem retratado, né? No quesito de que a sociedade vai empurrando ele, vai empurrando ele, vai empurrando ele, até que ele chega num precipício, tá ligado? Então, assim, tudo que ele tinha que às vezes poderia ser manejado ou poderia ter sido feito alguma solução. Até tem uma hora que ele fica olhando pra dentro da casa dos Wayne e tal. Ele tem até uma ligação sanguínea, se eu não me engano, né? Eu não lembro direito, faz tempo que eu assisti, mas ele era irmão, parecia né? que ele também era filho do pai do... Isso, tinha esse rolê. Do pai do Bruce Wayne. Então, tipo, é como se ele estivesse vendo a possibilidade de uma vida que ele poderia ter tido e aí a vida que é real, que cospe na cara dele, tá ligado? Então, não justificando os atos, obviamente, né? Mas... o Coringa, ele tem esse ponto, tipo, um dia ruim, muito ruim, pode fazer qualquer um cruzar os limites ali e se tornar um vilão, né? E no filme a gente vê isso. Ele tá tendo muitos dias ruins, a vida toda ruim, e ele se transforma no Coringa, né? Mas aí, tipo, o que gera na cabeça dele ali pra ele fazer isso, cruzar esses limites? No filme do Joker, em específico do Joaquin Phoenix, eu sinto que é muito essa questão da vulnerabilidade social, e aí ele já tinha alguns transtornos que foram se acentuando, né? Eu acho que o transtorno de personalidade antissocial que a gente estava comentando agora há pouco, aquela questão de não ter, de certa forma, os limites ali do aceitável, não ter os limites da lei. Ele bastante também, né? Ele tem vários momentos bem psicóticos, assim, que ele acha que tá acontecendo uma coisa, mas não tá acontecendo só na cabeça dele, então ele também... mistura, né? A psicose tipo, misturar a realidade com o que não é real, assim, né? Mais ou menos isso, falando a grosso modo, de uma maneira mais por exemplo, por cima, né? O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia, ela seria mais um tipo de transtorno, né? Que ela se encaixaria, sei lá, eu acho que ela é mais próxima de algo que seria num surto nesse sentido, né? Mas que não necessariamente a pessoa também vá para esse caminho, né? Que o Joker estava tendo, né? Entendi. No sentido de que, a galera... Existem tratamentos, existem, tipo, formas do que a pessoa consegue viver hoje em dia, tipo, com qualidade de vida, né? Não seria algo extremo como a gente estava vendo no Joker, né? Então, talvez não chegaria também numa esquizofrenia, o Joker, eu acredito. Acho que não. Mas eu acho que seria uma reprodução de certas coisas que ele também estava tendo na sociedade, né? Que era, tipo, a galera segregando ele, colocando ele pra lá, chutando ele, batendo nele pra caramba. Então ele foi vendo esses comportamentos se repetindo. Acho que esse era mais próximo do que seria o Joker, né? Ele psicotiza justamente pra tentar amenizar isso que ele tava sentindo, né? Então, todo momento que tu vê ele psicotizando é tipo, quando ele tá se relacionando com a vizinha, quando ele consegue, tipo, uma atenção de alguém. Então, são momentos que ele ameniza toda aquela dor que ele tá sentindo pra deixar mais vivível, eu acho, assim, mais suave de passar por tudo aquilo que ele tá sentindo. E tu acha que ele se aproximaria da esquizofrenia, que nem o Caio falou? Eu acho que não. Acho que não. Mas é um bom jeito de olhar, porque a gente não olhou por esse lado, né? Mas acho que é um bom jeito de olhar. Aí sim. Porque, tipo, ele não se coloca muito no lugar do outro, sai matando todo mundo, faz um monte de coisa que envolve pessoas inocentes. Então, não é só por um objetivo dele, né? Ele coloca pessoas aí a risco, a rodo. O circo pegar fogo. É isso. E isso é meio que não tem empatia, né? Que aí como que é? É psicopatia. Psicopatia. É muito difícil. Antigamente, quando ainda era utilizada a psicopatia, né? Tinha a psicopatia e a sociopatia, né? A psicopatia, eles diziam antigamente que era mais relacionado a fatores genéticos e ambientais, então talvez poderia ter uma predisposição, mas o que despertaria seria, tipo, as vivências da pessoa. Já o sociopatia, eles diriam que era apenas envolvendo a sociedade e as experiências que aquela pessoa foi tendo, né? Mas os termos foram caindo em desuso e foram se culminando pro transtorno de personalidade antissocial atualmente. Juntando com isso, por exemplo, a gente tá tendo agora a Gen V, né? Aí tem um cara lá que pra mim eu não sei se falar louco ainda cabe hoje em dia, não sei como que funciona isso daí. Mas ele é muito louco, mano. O Capitão Pátria, aquele maluco, ele é bizarro, cara. Capitão Pátria. E aí ele vai evoluindo nessa loucura dele. É que assim, parece que ele queria ter uma vida normal. Que ele queria ter um pai, aí não teve um pai. Foi usado por experimento, desde pequeno, experimento. Tentaram fazer o soldado perfeito, que respondesse sempre aos Estados Unidos, que respondesse a vote, né? Um patriota perfeito ali. Acaba que não dá certo, porque ele vai tendo esse poder, ele entende que ele é o mais poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. Ainda tem esse lance bizarro dos heróis lá,
quererem like, né? E mistura esse lance de like, essa corrida por visualizações. E aí a gente tem o Capitão Pátria, bizarro.